Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Muito obrigado pela presença, agradeço a todos, em especial o Fred, aqui, por ceder o espaço para a gente realizar essa edição do Sempre um Papo. Eu queria, de supetão, convidar a ministra Carmen Lúcia para ficar com a gente, senão, se eu não fizer de supetão, ela não vem, só para falar, vem cá um pouquinho só, depois você volta. Em primeiro lugar, vamos bater palma, que elas merecem, né? Normalmente eu convido para sentar, aquela coisa toda cerimonial, aí tem tempo para bater palma, agora não teve. Agradecer ao Celso Adolfo, tanta gente aqui conhecida e amiga que está aqui, muito obrigado pela presença. Hoje, a palavra de hoje, dessa noite, é a democracia. É um sentimento que desde o primeiro número da edição da Revista Brasileira, aqui editada pela Rosisca Darcy, está presente. Mas essa edição, esse é o terceiro número, tem só esse assunto. E eu agradeço muito a Carla, que veio aqui colaborar na recepção da Rosisca. Nós somos, né, os anfitriões, né, Carlinha, da vinda da Rosisca, que a gente agradece muito. E como a Revista Brasileira, essa edição, teria que ter um artigo da ministra Carmen Lúcia, a gente pediu ela para vir aqui para fazer o artigo ao vivo. Porque não tem o artigo, ela não conseguiu entregar. Então ela veio aqui fazer o artigo. Uma razão para não fazer o artigo. Exatamente, não se desobrigue do artigo que não está lá. Pega o microfone aí, por favor. Mas antes eu queria passar a palavra para a Rosisca, falar um pouco e explicar um pouquinho da revista antes da ministra falar. É a vida. A vida, ali. Boa noite, Rosisca. Boa noite, Afonso. Muito obrigada pelo seu convite. É um prazer estar no Sempre um Papo. Eu já estive antes, mas, sobretudo, eu sou uma frequente espectadora do Sempre um Papo. Uma fã do seu trabalho e fico muito feliz de vir lançar aqui a Revista Brasileira nesse programa, que é um programa tão querido do mundo literário, do mundo cultural em geral. Então, muito obrigada pelo seu convite. Carmen, amiga querida, eu agradeço muitíssimo sua presença também. E eu também estou esperando aquele artigo ao vivo que você vai fazer, porque você tinha me permitido, não é? Mas, de qualquer maneira, a sua presença aqui já é mais que o artigo ao vivo, viu? Muito obrigada. Carla, minha autora preferida nesse momento, hein? É uma autora preferida e realmente uma grande escritora da língua portuguesa, colaboradora da Revista Brasileira, já nos deu a honra de escrever na revista, o prazer. Então, nós estamos aqui numa noite muito feliz. Numa noite muito feliz porque eu estou também muito feliz de estar trazendo a BH a Revista Brasileira. A Revista Brasileira tem sido um grande esforço nosso de enfrentar o momento presente, que não é um momento fácil. É um momento de alta complexidade no Brasil, no mundo. E eu estou editando uma revista que, afinal de contas, tem 125 anos, tem mais. 125 anos tem a academia, né? Ela tem mais que isso. Ela foi fundada, a academia foi fundada na redação da Revista Brasileira. Então, trazê-la para a contemporaneidade, né? Para que ela seja uma revista contemporânea, uma revista que dê conta de
tudo que está acontecendo e que nós temos tanta dificuldade de entender, tem sido um esforço grande. Felizmente, eu tenho contado com as colaborações de pessoas como Carla, como Carmen Lúcia, não é? E outras tantas que têm escrito na revista. Eu queria dizer um pouco sobre a revista, que essa revista é uma revista brasileira, como diz o nome. Isso significa que é uma revista escrita por brasileiros e que fala do Brasil. E que pretende trazer à tona, ajudar a emergir o que nós consideramos a grande riqueza do Brasil, que é a sua cultura, a sua diversidade cultural. Porque é um país que é tributário, cuja cultura é tributária de 3 cosmogonias muito diferentes, que são muito estrangeiras umas às outras, né? Uma herança europeia através de Portugal, uma herança africana, uma herança que nos chegou pelo caminho mais trágico da escravização, não é? E os povos originários que estiveram durante tanto tempo silenciados, né? Mantidos em silêncio. Ora, essa cultura tem, nessa diferença de cosmogonias, como eu disse, tem a sua riqueza nisso, na tentativa de convivência entre elas e de encontrarem uma nas outras aquilo que elas não são, né? Então, amadurece aí essa coisa estranha que é o povo brasileiro. Nós temos um número na revista chamada Nós, os Brasileiros, que justamente trabalha essa diversidade, que é não só uma biodiversidade, mas é também uma antropodiversidade, não é? Que somos nós, os brasileiros. O que nós representamos? O que é esse país? O que é o Brasil? Como é que ele vai continuar daqui para frente? Nós passamos por um sobressalto terrível. Nós tivemos um grande susto. Nós quase tivemos uma tragédia na nossa história. Aliás, já começamos a ter durante 4 anos uma grande tragédia. Mas depois conseguimos não cair completamente nessa tragédia, mas nós passamos perto de uma quebra, um esmagamento da democracia. E isso foi que nos motivou a fazer esse número, que é um número em que nós tratamos não só das ameaças à democracia, mas também de tudo aquilo em nós que é uma defesa contra aqueles que querem destruir a democracia. Então, esse número aposta exatamente no que eu, pelo menos, considero uma frente democrática, que é a cultura, seus escritores, seus artistas, artistas de todas as artes, enfim, todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, constroem uma imagem do Brasil, constroem uma imagem sadia, uma imagem de beleza do Brasil, de beleza, uma imagem saudável desse país. Um país que nós amamos, um país que nós queremos que seja um país democrático e que possa dizer ao mundo quem ele é. Porque nós não temos necessariamente que ser, como para usar uma expressão de um conterrâneo aqui de vocês, o Eduardo Janete, nós não temos que ser miméticos, nós temos que ser proféticos. Ele disse isso no outro dia numa reunião. E esse é um tema que tem voltado na revista constantemente. Na entrevista com Caetano Veloso, na entrevista com Cacá Diegues, na entrevista com Zé Miguel Wisnik, todos eles têm sido mais ou menos unânimes em dizer o Brasil pode ser ele mesmo sem necessariamente ter que se referir a
escolhas externas entre ser isso ou ser aquilo. O Brasil tem que ser brasileiro e mostrar aquilo que ele é, sem pejo, sem problemas com o que ele é. Essa é a ideia que orienta a Revista Brasileira, né? Trazer o Brasil que deu certo, o Brasil de que nós podemos nos orgulhar, o Brasil que é bonito, o Brasil que é inteligente, o Brasil que é criativo, que é competente. Então, isso é a ideia da Revista Brasileira, que tem nas suas escolhas, eu diria, um critério de excelência, justamente. A Academia Brasileira de Letras é um lugar que sempre pretendeu ter critérios de excelência, e tem, e, por isso mesmo, é normal, é natural que essa revista surja dentro da academia. Então, é isso. Eu vim trazer para vocês isso aqui, a Revista Brasileira, né? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês todos escrevam nela, e muito, e sempre, e vamos estar juntos na construção dessa frente democrática. Por enquanto, eu já falei tanto que eu não devia dizer por enquanto, mas por enquanto era isso que eu tinha para te dizer, Afonso. Vai ter mais, vai ter mais. Carlinha, passar a palavra para você. Bom, primeiro, que bom que eu estou aqui, né? Que alegria estar aqui com você, Rosisca. E eu, quando Rosisca me convidou, eu fiquei apavorada quando ela me convidou para escrever, foi no número anterior, né? E eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, o que eu vou escrever numa revista com tantas pessoas incríveis que escrevem nessa revista? Eu fiquei meio... né? E Rosisca foi muito generosa, né, no acolhimento do que eu propus fazer. E você que é incrível também, não sabe? Foi muito bom. Eu queria te perguntar, queria te perguntar duas coisas. Uma, o que te surpreendeu, o que te emocionou nessa coletânea deste número da Democracia? O que te trouxe um frescor, né, para o que você vem pensando, para o que você vem vendo, dessas reflexões sobre a democracia, sobre literatura. E, junto com isso, qual o papel da palavra nessa história de democracia? Muito boa pergunta. Olha, uma coisa que me emocionou muito foi na entrevista com Caetano, quando eu lembrei a ele que há muitos anos ele escreveu uma canção em que ele dizia eu não vou deixar estragar o meu país, né? Nós não vamos deixar. E eu não vou deixar porque eu sei cantar. Eu adorava essa música. Então, eu falei nessa canção com ele e ele me disse, pois é, quando eu compus isso, me disseram que eu era narcísico, que eu era autocentrado, como eu dizia, eu não vou deixar. Mas, na verdade, disse ele, e essa é a minha resposta à sua pergunta, disse ele, é uma convocatória. É uma convocatória à responsabilidade. Todos devem poder dizer, eu não vou deixar. E hoje, quando ele canta essa canção, o público responde, nós não vamos deixar. Canta com ele assim. Esse relato, essa ideia dessa convocatória, nós não vamos deixar, porque eu não quero, o Brasil vai dar certo porque eu quero. Não é? Se cada um repetir, o Brasil vai dar certo porque eu quero, eu acho que nós temos aí uma corda de esperança para segurar nela. Não é? Um fogo primordial. Um fogo, né? Primordial. Uma coisa... Exatamente. E aí você me pergunta qual é o papel da palavra na democracia. O papel da palavra na democracia, a meu ver, é esse.
é de ser fertilizante. Fertilizante da democracia. Quer dizer, ser uma palavra de quem acredita num mundo melhor, num mundo solidário, num mundo justo. A sua palavra, a palavra de Afonso, de Carmen, talvez a minha também. Quer dizer, sejam palavras de todos que estão aqui, que disserem vai dar certo, porque eu quero e eu não vou deixar destruírem o meu país. Essas palavras são palavras que reforçam a democracia. E quem escreve, como nós escrevemos, sabe a importância da palavra. Sabe que ela é... primeiro, ela é exigente. Ela vem mesmo quando você não quer. Você conhece isso bem, não é? Ela vem quando você não quer, não necessariamente quando você quer. E vem com esse ímpeto, vem com a ideia de firmar uma ideia, de ser uma ideia, né? De defender uma ideia. Não que toda literatura seja uma literatura voluntariamente defensora da democracia. Ela não é voluntariamente, mas ela é, se ela for uma bela democracia, uma bela literatura como é a sua, que é um exemplo de beleza. Então, eu creio que é disso que se trata, né? Eu creio que, através das palavras que estão aqui, de todo tipo, que estão nessa revista, nós estamos criando essa frente que eu digo que é uma frente democrática, né? Eu acho que é isso. É o que se pode fazer com esse instrumento precioso que é a palavra, né? Rosisca, agora a gente vai passar a palavra para Carmen, mas eu queria te provocar pelo acontecido, né? Tá dando para ouvir aí, gente? Eu não estou me ouvindo. Eu não estou me ouvindo. Não tem jeito de falar mais alto, Sérgio. Estou alto, vai ficar assim. O músico tem sempre aquela coisa, né? Ficar sempre falando. Mas eu queria te provocar no momento em que o artigo foi interrompido, não é? E o motivo que o artigo foi interrompido e o que pode decorrer. Se é que você já escreveu? Ainda não vai escrever. Já escreveu? Não, pois é. Mas se fosse escrever hoje? Bom, primeiro, boa noite a todas, todos. Eu quero agradecer ao Afonso, à Carla, por me dar a oportunidade de ter com a amiga, estar aqui na minha amada Minas Gerais com uma pessoa tão querida para mim como é a minha amiga Rosisca, e para falar de democracia. A fala inicial, que não dá muito para entender, é que, gentilmente, a Rosisca tinha me convidado em dezembro para escrever um artigo para essa revista sobre democracia. Me deu prazo de 13 de janeiro, dizendo, eu preciso de estar com esse artigo. E o artigo estava sendo escrito no tumulto da minha vida, eu sou indona de mim, e aí, no dia 8, como se sabe, por isso nós do tribunal ainda estamos utilizando o botão Democracia Inabalada, nós fomos, enfim, atingidos fisicamente, no nosso caso, pelos acontecimentos de conhecimento público. Na semana subsequente, uma amiga comum, a Isabela Teixeira, disse a Rosisca está cobrando o artigo. E eu achei que o final do artigo era mais ranzinza ou mais amargurado do que eu acho que a democracia tem que dizer e tem que afirmar. Porque eu tenho dito, escrito e vivido com a democracia como a forma de viver, como a escolha da gente para viver. Porque eu falo isso em sala de aula de direito, mas não é fato. Que tem a ver conosco da área jurídica, tem a ver com a vida de todos nós. Eu canso de ter aluno para dizer assim, a minha família é muito autoritária. Lá em casa tem que chegar na hora para comer e tal. O outro fala assim, lá em casa não. Meu pai é super democrata. Quer dizer, é uma escolha de viver de acordo com
regras que são postas, mas com mais liberdade. E a gente fala isso no trabalho. Meu chefe é muito autoritário. Não, lá na minha empresa é ótima, cada um faz o seu horário. Então, é uma forma de viver. E essa forma de viver com mais liberdade é para que a gente possa se dar a oportunidade de ser feliz. E é para isso que existe essa estrutura e que nós chegamos a isso, para ter maior liberdade, com isso, mais dignidade. E isto não é palavra solta. Democracia, a Rosisca vem de dizer, é para afirmar possibilidades maiores de dignidade e liberdade para todo mundo, para cada um de nós. Por isso é que a construção é conjunta, é de todos. E aquela semana que eu tinha que terminar o artigo, eu estava muito amargurada com tudo que eu tinha visto, porque o que vocês, brasileiros, viram e que foi mostrado foi muito, mas não foi nem de longe o que aconteceu, quer dizer, de rasgarem as roupas, de rasgarem as constituições antes de jogar fora, de tirarem um crucifixo que o Oscar Niemeyer colocou como também símbolo e não de uma ou outra religião, e jogar muito longe do centro da praça, de tirarem aquela estátua que é pesadésima, eu não dou conta de mexer nela. Carregaram aquilo longe para jogar, de pegarem o busto do Rui Barbosa, que é chumbado aquilo, e destruírem. Quer dizer, o que era atingido era o símbolo da democracia, o Supremo simbólico, o Planalto simbólico, o Congresso simbólico, tudo que representava. E que era, na hora que a gente via tudo destruído, quer dizer, ficaram 1h10 dentro de um prédio, até um elevador que não é fácil destruir, eles destruíram. E eu dizia, e quem fez isso é brasileiro como eu. É um brasileiro que pode ter a minha idade, que viveu, portanto, os horrores de uma ditadura. E eu não consigo nem entender, não é não aceitar, é não entender. Então, quando era para entregar o artigo, e eu dizia à Rosisca, eu sempre acho que, como professor, a gente não tem o direito de entrar em sala de aula e deixar um rastro que seja de um mal-estar. Eu quero que toda aula minha, ainda que seja dura, ainda que seja para fazer denúncia, seja, no final, uma luz, ainda que muito leve, de esperança, porque pode mudar, porque pode melhorar, porque o ser humano tem o seu lado sombra, mas tem o seu lado de muita luminosidade. E eu achei que, no final, o artigo não estava isso, eu não conseguia, naqueles dias. Eu fui uma das responsáveis pela reconstrução do prédio do tribunal, eu não conseguia realmente sair disso e achei que eu não tinha o direito de fazer isso e de deixar isso. Acho que agora, depois de ler, nem era tão ruim quanto eu pensei naqueles dias. Talvez eu que estivesse ruinzinha naqueles dias. Mas só para dizer da minha alegria de ver a revista ter saído, do compromisso dessa revista. E depois, Rosisca, você vai ver no artigo que eu escrevi, que eu citei uma passagem do Rui Barbosa, que é um dos criadores da academia, que no discurso que... É a cadeira que eu ocupo. Mesmo? Sério? Mas, olha, os senhores estão vendo que ele não Cadeira foi 10. Combinado. Cadeira O 10, artigo é já a está minha. escrito, tanto que eu estou citando algo que já está escrito. E ele, no túmulo do Machado de Assis, ele faz um discurso dizendo que o Brasil não podia ser uma divisão de uns contra outros. E isto foi em 1907. E eu dizia, e nós continuamos na luta, tivemos ótimos momentos, tivemos momentos difíceis. Eu acho a construção de uma democracia difícil. Imagine, para quem seja autoritário, ditadura também não deve ser fácil construir, principalmente manter. Acho que, a despeito disso, é a democracia que vale a pena. Nós não temos um modelo melhor para que as pessoas possam viver com liberdade, para criar, para ter a sua vocação devidamente cumprida. Acredito piamente nisso. Portanto, o artigo será entregue e sem nenhuma amargura, são os momentos mais difíceis que todos nós temos na vida pessoal, na vida política, na vida social, mas passa, né? Não há bem que sempre dure, não há mal que não se acabe. E eu, só para terminar rapidamente, outro dia, eu tenho que atravessar uma garagem para chegar do lugar onde eu trabalho, no gabinete, até o plenário. E uma senhora que trabalha no tribunal me dizia, olha, a minha filha, que tem 16 anos, resolveu que ela quer ser
igual a senhora. Ela vai fazer direito, ela vai fazer a mesma trajetória, vai chegar aqui do mesmo jeito. Eu falei, olha, vou contar uma coisa para a senhora. Fala com ela para arrumar outra pessoa para ela ter como meta. Porque eu sou, como diria uma pessoa da minha terra, Darcy Ribeiro, eu sou um fracasso. Eu sou uma mulher fracassada. Eu luto desde a minha adolescência para que o Brasil tenha democracia, e está aí a minha luta continuando. Eu luto pelos direitos humanos, fui de todas as comissões, com o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, depois de comissões de ética, e continuo havendo tudo isso. Falo e escrevo sobre paz a minha vida inteira, desde meus tempos de internato quase, e o mundo tem mais de 100 guerras. Eu sou um fracasso. Quer dizer, também, como o Darcy Ribeiro, eu não queria estar no lugar de quem venceu, mas eu não sou dos vencedores. Aí a mulher, não, fala com ela para arrumar outra. Quando foi uma semana atrás, algum tempo atrás, eu passo de novo e ela me chama e falou assim, ministra, dizer para a senhora, falei com a minha filha, para ela arrumar outro ídolo, a senhora já falou que é um fracasso total, então... Mas ela falou que ela prefere ser fracassada igual a senhora mesmo, que o Brasil merece. Então é o seguinte, a democracia tem chance no Brasil, porque o Brasil merece, como dizia Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. Nós merecemos. Por isso eu acho que isso que a Rosisca cita, do Caetano, quer dizer, que é de a gente fazer por ter, porque o que o Reobaldo diz, no fundo, é sorte é merecer e ter, mas é preciso fazer por ter, porque não cai do céu, também não sai do inferno se a gente não deixar. E então eu sei que não é fácil, eu tenho citado até em votos, Rosisca, um verso duríssimo do Drummond, que é de 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele escreve Nosso Tempo. E a geração dele viu todas as indignidades que o ser tão desumano, como às vezes somos capazes de nós humanos sermos, é capaz de realizar. E o início do poema, este é um tempo de partido, tempo de homens partidos. Os homens pedem carne, sapatos, fogo. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E ele diz, meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. E eu fico sempre me perguntando como é que seria a poesia do Drummond num tempo como que nós vivemos no segundo semestre do ano passado, odiento, de dentro de famílias as pessoas se odiarem por alguém que nunca vai fazer nada, fosse quem fosse, que ganhasse, que não vai fazer o ódio na sua casa por causa de ninguém. Então, para que plantar o ódio? Para que exercer o ódio? Para que destilar ódio se a gente tem outros afetos, que é o que conta nessa vida? Então, eu sempre fico pensando que, a despeito disso, nós conseguimos reconstruir, porque as leis não bastam, mas nós somos suficientes e fortes. A vida não é fácil nem um pouco, a democracia também não. Mas uma vez eu cheguei aqui em BH e falei com o papai, que tinha já quase 98 anos, quando ele morreu, com 98. Falei, nossa, pai, está difícil demais. Ele falou assim, olha, vou te contar uma coisa, com quase 100 anos. A vida nunca foi fácil, para ninguém. A vida é boa, é dura e é curta. E eu tenho quase 100 anos. Então, eu sou de uma família que não tem nenhuma vocação para a infelicidade. Eu fico com raiva, fico de cara fechada, mas infeliz, realmente não nasci para ser. Eu acho que a vida é muito curta para a gente não ser democrata. Por isso é que eu estou aqui hoje, por isso eu dou graças a Deus pela minha amiga. Obrigada. Afonso, eu posso fazer um comentário aqui? À vontade. Vou fazer um comentário. Porque você citou Darcy, né? Conterrâneo de vocês, né? Montes Claros, exatamente. E Darcy falou desses fracassos dele num discurso, quando ele ganhou honoris causa da Sorbonne. E ele disse esses fracassos que são as únicas coisas de que eu me orgulho na minha vida. Então, mas ele disse isso. E eu acho que você tem sim. E é por isso que você está dizendo isso.
E eu vou usar mais uma expressão do Darcy. Darcy, trabalhei muitos anos com ele, e ele me repetia: como é bom estar vivo, como é bom estar vivo. E ouvi-lo dizer isso me trazia aquela felicidade naquele momento de estar vivo. Ele já estava doente na época, né? Hein? Já estava doente. Né? Muito doente, mas ele dizia isso. E terminou passando uma mensagem para mim que eu tenho repetido constantemente, inclusive na academia: havemos de amanhecer. Isso, havemos de amanhecer, eu não vou deixar. É o que eu quero. Não é? Esse tom é um tom imperativo. É um tom de quem realmente quer. E quer o quê? Você disse, com toda razão, a democracia não é uma palavra. A democracia não é um conceito. A democracia é a vida real. É a vida real. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando encarná-la no cotidiano. Nós estamos aqui sentados numa situação de democracia. Ela falou, eu falei, você falou, Afonso falou. E nós estamos dizendo o que nós sentimos, nós estamos dizendo o que nós pensamos, nós estamos sendo sinceros. Isso é democracia. Nós não estamos com medo de ninguém, com as coisas que nós estamos dizendo. Não é? Então, encarnar essa democracia no cotidiano, na vida real, como eu disse, é o objetivo. É isso. A palavra faz parte disso. A palavra ajuda a isso. Então, eu também sou esperançosa, profissional. Entende? Eu sou, não tenha dúvida. E sou por muito. Ser alegre é melhor do que ser triste, né? Ser alegre é muito melhor do que ser triste. É muito melhor. Então, eu sou também porque eu acredito, aprendi com o Darcy, que nós havemos de amanhecer. Não é? Então, o Darcy hoje... Olha, se o Darcy estivesse aqui... Eu não queria nem entardecer. Se eu pudesse, eu ficava no meio-dia o tempo todo. Você fala dele falar que ele não queria morrer, eu falo assim, olha, gente, eu ainda não estou nessa fase. Apesar dessa cabeça branca, eu ainda estou naquela de... Eu não falo quando eu morrer, eu falo, se porventura sobrevier realmente esse insucesso, eu não dou conta ainda de pensar nisso assim. Tá bom demais. Eu queria dar sequência a essa... Peraí, primeiro alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu fico falando aqui, Felipe Matraca. Calma, Celso, pode falar. Vou falar do jeito que o Afonso não falou até agora, que a gente fala com o microfone é assim, ó. Viu isso? Esse aqui é o microfone direcional. Você fala assim, canta assim. Muito bem, Celso Adolfo, meu nome. Perguntar para a Rosisca aqui. Eu estou me lembrando das correspondências do Machado de Assis. Numa delas, ele se dirigia, se eu não estiver errando o nome, a José Veríssimo, que queria fazer uma revista na Amazônia. Isso foi nos últimos 10 anos do século XIX. E o Machado de Assis então falava com ele que não há revista sem público para revistas. Mas mesmo assim o Zé Veríssimo fez a revista. Eu acho que chamava-se A Revista. A revista chamava-se A Revista. Então, eu quero te perguntar o seguinte: como anda o público para esta revista? Porque ela é muito caprichada, ela não é fina, né, que é a revista fininha. E que público é esse para essa revista? Primeiro eu vou te falar do Zé Veríssimo, porque eu sou uma sucessora dele. Zé Veríssimo dirigiu essa revista por muitos anos. Foi diretor da Revista Brasileira por muitos anos. Então você vê que ele gostava de revista, como eu gosto também, não é? E
Quando você me pergunta qual é o público, eu acho que somos todos nós, entende? Essa revista, ela é feita, ela se dirige a quem é, na verdade, um interlocutor dela, mesmo sem saber. Ela se dirige aos brasileiros. Ela fala do Brasil. Não é? Ela não quer ser uma revista exclusivamente para intelectuais ou para acadêmicos. Não. Ela é para aqueles que estão numa frente democrática. Esse é um público nosso, certamente. Eu tenho uma outra pretensão, e eu não sei se nós conseguimos ainda alcançar isso, que é falar com uma certa juventude, né? Com uma juventude que lê ainda, né? Porque é uma juventude que já não lê mais, né? Mas falar com essa juventude que está buscando justamente saber qual é a nossa história, qual foi a nossa história, procurar entender o seu país, isso é um objetivo também da revista, entende? E tem mais. Voltando rapidamente à história do Zé Veríssimo, porque é importante isso. Essa revista se manteve muito dificilmente ao longo de mais de 126... Olha, tem 150 anos essa revista, né? Tem 150 anos. Ela só não é a revista mais antiga do Brasil, ela é a segunda, porque a revista do Instituto Histórico Geográfico é anterior. Mas ela é muito antiga. O Zé Veríssimo é muito responsável pela existência dela. E eu tenho uma grande gratidão por esse senhor por conta disso, né? Porque é muito importante, eu acho, que quem fez história, quem teve história, quem tem o que contar, quem tem o que dizer, quem tem ideias, quem tem o que possa comentar, possa escrever na revista de uma instituição que goza de um prestígio grande, por várias razões, mas, entre elas, porque ela é uma instituição que sobrevive há 125 anos num país com pouca memória, com pouquíssima memória. Então, ela é também a memória de um tempo, o nosso agora, é o nosso tempo. Nós não estamos falando mais do passado, nós estamos falando de hoje, do que está acontecendo e falando, acho eu, ou pelo menos essa é a intenção, com a honestidade de quem é capaz de confessar a sua perplexidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de acreditar na diversidade das opiniões. Carmen descreveu muito bem. Eu quero isso, você quer aquilo, o outro quer outra coisa. São as escolhas. É essa a diversidade. Portanto, ela procura ser para quem é a revista. Ela é para quem acredita nessas coisas. Para quem acredita que o direito de escolher já é em si a democracia. Mais que isso, eu queria dizer, os que detestam a democracia detestam exatamente o direito de escolha. Essa é uma questão central. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado Liberdade, sobre o direito de escolha. Ninguém que não seja democrático admite o direito de escolha do outro. Não aceita. Então, aqui, você tem uma gama de opiniões. Não é uma opinião fechada, não é uma revista militante, não é? De uma determinada causa. É uma revista de pessoas com a capacidade de enfrentar a complexidade do mundo. Então, ela é para quem está achando o mundo complexo, o Brasil complexo, a realidade difícil. Para esses, nós estamos escrevendo. E esses, com a sua leitura,
talvez nos ajudem a responder as perguntas. Não sei se respondi a sua pergunta. Rosisca, eu queria pegar esse gancho da rapaziada, porque eu acredito na rapaziada, assim como o Gonzaguinho, pedir para a Carminha contar, porque as experiências da Carminha com a Carmen Lúcia, desculpa, são muito legais, porque ela dá palestras pelo Brasil inteiro para a rapaziada. Não é? Você acredita na rapaziada? Eu só acredito na rapaziada. Eu acho que os jovens hoje são muito melhores do que a minha geração, sabem mais de muita coisa que a gente não sabia. Eu acho que a minha geração cometeu vários erros, como todas cometeram. Uma das que a minha geração cometeu é que, quando nós brigamos pela Constituinte, trazendo de volta a democracia no Brasil, nós acreditamos que estava consolidado na hora que foi promulgado naquela tarde, 5 de outubro de 88. Não, a vida é todo dia. A gente tem que, todo dia, lutar pela vida, lutar pelas nossas coisas, para ter saúde pessoal, saúde física, saúde psíquica. Nós precisamos de que todo dia seja um dia de viver, e não um dia que a gente deixa transcorrer. E por isso, talvez, a minha geração tenha errado tanto, e os jovens sabem disso e são melhores. Eu sou de uma geração que, na faculdade, deve ter sido como a sua, como a do Miguel, uma boa parte das pessoas fumava e jogava a guimba do cigarro pela janela do carro. Se eu fizer isso hoje, um dos meus sobrinhos netos, não é nem o sobrinho só, me esgana. A rua, tia, quer dizer, tem uma consciência, uma ciência das coisas que a minha não tinha. Claro que ele pode ter outras coisas que a minha tinha, mais tempo de prosa, a gente gosta. E eu canso de dizer em casa, eu sou de uma geração, tenho repetido, que escutei a minha mãe falar assim: fala baixo que as paredes têm ouvidos, porque a gente morava em Espinosa, numa casa, parede meia. Agora, eu falo com os meus sobrinhos, falem alto que os ouvidos têm paredes, porque está cada um com o celular, não escuta o que está do lado. A minha geração gosta de uma boa prosa. Nós temos reuniões, nós todos queremos conversar, queremos encontrar. Eu acho que nisso a nossa geração tem mais abertura, mas eu acho que a juventude é muito melhor, muito mais bem informada, com muito mais possibilidades. O mundo ficou pequeno, a gente tem quase o dom da ubiquidade, a pandemia mostrou isso, que somos capazes de conversar, mesmo por telas que não substituem, a melhor tela do mundo não substitui o olho humano. O toque do outro é necessário, os sentidos são muito necessários para estar com o outro. Então, eu acredito na rapaziada e vou dizer, quanto mais velho eu vou, porque eu já sou uma mulher quase centenária, Rosisca, que aqui em Minas é assim. Dizia um certo governador, que eu vou deixar de declinar o nome, que a cada 10 anos a gente é capaz de plantar árvores centenárias. Aqui se faz centenário aos 10 anos. Outro dia eu dizia, e nós mulheres ainda estamos nessa. Com 50 a gente fica centenário, os homens ficam maduros, lindos, e nós não. Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que essa força da juventude pode ser a grande força transformadora se a gente continuar cultivando para além ou antes da liberdade, para além ou antes da dignidade de qualquer dispositivo legal, se nós continuarmos a acreditar na humanidade. E eu rapidamente vou encerrar minha fala, que eu já falei demais, a festa é da Carla, da Rosisca, para dizer uma coisa. Eu tive um professor de filosofia do direito que dizia assim: eu não tenho medo de animal, porque um tigre não destigreza, a zebra não deszebra. Dos seres, o único que nega a sua própria essência é o homem que se desumaniza. E nós temos visto isso o dia inteiro. Basta sair na porta de casa e você vê alguém que se desumanizou, que somos todos nós, que não somos culpados, mas somos responsáveis, como toda a humanidade, pelas coisas de desumanidades que somos. Mas nós, brasileiros, somos um povo de muitas humanidades, apesar de tantas desumanidades. Por isso eu acho que o Darcy Ribeiro tinha toda a razão. A gente pode continuar acreditando. O Brasil tem tudo para dar certo. Para dar errado é muito planejamento, porque a tendência aqui é dar certo. Obrigada.
Queria então pedir para a Rosisca, quer dizer, antes, Carlinhos, se você quiser falar mais alguma coisa. Não, eu acho que está ótimo ouvir. Mas eu fico pensando, porque eu tenho filhos jovens, uma menina de 23 e um rapaz de 20 anos. Ah, oh, que lindeza, olha. E eu fico pensando como tem, por um lado, para mim é evidente uma ampliação de consciência do mundo, assim, como coisas das mínimas, sabe? A sensibilidade no tratar os bichos, a sensibilidade com as questões da diversidade. Eu tenho uma agência de publicidade que outro dia estava revendo coisas feitas há 20 anos que não poderiam jamais ser feitas hoje. Sabe? Tem uma incrível ampliação de consciência, né? E tem, junto com isso, misturado, os ônus também dessa mudança que a gente está vivendo. Tem a palavra, né? A palavra é dado ser poema ou cativeiro. Né? Esse é um trechinho meu de véspera. E é isso, a palavra é dado ser poema ou cativeiro. Quer dizer, é esse combinado. Que mundo que a gente quer? Né? Onde que a gente quer viver, que Carmen disse, esses pactos que a gente vai fazendo. E eu acho que tem muita coisa que nos assusta, principalmente porque hoje a gente tem que dar conta com as mídias, com a possibilidade de ver o que está acontecendo no mundo inteiro, a qualquer momento, e diante da nossa impotência de fazer alguma coisa por coisas que a gente vê, mas que estão tão distantes. Você vê uma guerra na Ucrânia, o que você pode fazer? Você fica perplexo, mas você não tem um sentimento de algum nível de potência diante daquilo. Então, isso vai criando um peso também, né? Porque se a gente não consegue fazer nada diante daquilo que a gente vê e sabe, isso tem um peso grande. De maneira que eu acho que a gente está vivendo esse mundo misturado, esse mundo cheio de potência e cheio também de desafios, né? E a fé que a gente tem que ter é nessa juventude mesmo, né? Nessa turma que está aí questionando coisas com uma consciência ampliada. E é isso. Maravilha. Eu acho que, assim, dando sequência, e já tá passando a palavra para a Rosisca fazer o encerramento, o gancho todo está na linha que a Revista Brasileira está seguindo, que é dar voz, vez e palavra a esses luminares que nos orientam. Porque, em certo momento desses 4 anos que passaram, né? Eu vi essas pessoas que nos orientaram a vida inteira, Darcy, Zueni, e todas obnubiladas por esse processo terrível. E a revista está fazendo isso, ela está trazendo a voz, a opinião e o mesmo sentido de vida dessas pessoas à luz, né, atrás. Entendeu? Então, eu queria agradecer a você e com a certeza que isso vai continuar nessa linha, de trazer essas coisas que são para a gente valores. Né? A Carminha citou Rosa e tantos outros, né? Mas tem muitos outros aí pelo Brasil. Muitos outros que são referências para esse caminho que o Brasil tem que tomar na democracia. Muito obrigada, Afonso. A primeira coisa que eu quero dizer antes de terminar é que foi uma noite feliz. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, Carmen. Você é uma amiga muito querida, você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você. Afonso, meu amigo, protetor, defensor da revista, né? Carla, jovem, é a mais jovem aqui, também amiga, também querida. Enfim, ter vocês em volta de mim nessa noite foi uma grande alegria e foi uma honra para a Revista Brasileira. Então, em nome da Academia Brasileira de Letras, eu agradeço a você o convite e a vocês
presenças ilustres da gente feminina. Né? Então, hein? Tínhamos a cota do... Tinha que ter um. A cota de gênero foi garantida. Foi aqui. Eu garantida falei que não por podia ele, claro. dar um... Claro. Então, eu primeiro dizer isso, que foi uma noite feliz. Segundo, que foi uma noite que me fez pensar, me trouxe ideias, imediatamente me associou na minha cabeça com uma série de outras aflições e alegrias minhas. Enfim, foi uma noite em que houve sinceridade e realidade. Não é? Vida real, presenças amigas, cultura presente, falamos de tudo aquilo que é importante na democracia, ou seja, praticamos democracia falando dela. Né? Isso, para mim, é uma coisa importante. Só te interromper, que isso é muito importante. O trato amigável na discussão é preciso ser resgatado. Chega de ódio na briga. Poder discordar, né? Assim, isso é tão olhar para a pessoa, saudável, não né? concordo, e a pessoa não quer te matar só porque você falou que não concorda. A gente tem que trazer, isso é parte da democracia. Eu quero trazer uma coisa, porque a mais, que me saiu numa entrevista com o Wisnik. Eu gosto de citar os entrevistados, porque eles são a alma da revista, né? Então, Wisnik falou em promessa de felicidade. E ele disse, isso é um recado que vai passando. Então, eu queria que o que ficasse aqui como um recado da Revista Brasileira é a promessa de felicidade. Né? Quer dizer, que nós temos que passar adiante essa ideia. Né? E essa promessa de felicidade está no Brasil que vai dar certo, no Brasil que dá certo. Então, se isso for conseguido pela revista, se houver público para esse recado, viu, Celso? Se houver um público para receber esse recado, e se esse público passar esse recado adiante, eu terei dado por bem empregado todo o trabalho, que, aliás, eu já dou, porque ele me traz muita alegria. Que ele te já diverte, deu para né, perceber Rosisca? que eu dou importância à alegria e à felicidade, né? Dou muita importância. Muito obrigado. O importante é que a gente se diverte no final. É isso Não é? mesmo. Não é? É isso. Música